Porque assim, em 2008 eu fui nomeado Revelação do Ano da Precision, porque tivemos a melhor abertura da rede da Península Ibérica logo. E 2009 já foi um ano ainda muito mais forte, que atraiu o dono da Precision americana a vir a Portugal perceber porque é que a nossa unidade era tão melhor. Portanto, já tinha 3 unidades, mas vivia apaixonado por um lado, mas por outro lado desgastado. Na intenção de pelo menos ter ali as respostas básicas. Quantos carros é que eu tenho dentro da oficina? Quanto é que eu vou faturar hoje? Quem é o melhor produtivo? Eu tinha que ter lá algum tipo de informação. O que é que diferenciava essas soluções da solução que tu tinhas? Financeiramente o salto é brutal e competitivamente no mercado o salto também é brutal. Bem-vindos. Hoje vamos falar sobre transformação digital nas oficinas. Um tema muito atual no atual contexto do pós-venda automóvel em Portugal e para isso temos connosco o Nuno, que já vai fazer as suas apresentações. Muito resumidamente, o Nuno é um profissional muito ligado à área das oficinas, nomeadamente às redes oficinais, e nos últimos largos anos tem o seu próprio negócio oficinal. Paralelamente, também, quase na última década, desenvolveu um projeto, vou-lhe chamar aqui um sistema de gestão muito desenvolvido e, portanto, fez esses 2 projetos paralelos. Nuno, bem-vindo. Vamos falar sobre um tema que é muito caro. E antes de começarmos, queria que falasse exatamente sobre isso, sobre um bocadinho este teu percurso, não muito detalhadamente, porque ele é longo e bastante intenso, mas este percurso que te traz, que te liga a parte oficinal e a parte da transformação digital nas oficinas. Conta-nos um bocadinho o que é que tem sido esse percurso, para depois introduzirmos então a conversa sobre a transformação digital. Sim, então, isto começa novo, ou seja, muito novo. Sou irmão de 4 irmãos, de 5 irmãos, tenho 4 irmãos, sou do meio. O meu irmão mais velho tem 5 anos, era muito ligado à ação, à tecnologia, à construção, a fazer coisas, eletricidade, som, e crescemos juntos nessa descoberta das ciências e das tecnologias. Apanhei ali no fim dos anos 80 o primeiro Spectrum lá em casa. Quem não apanhou? Construímos tínhamos 40 metros quadrados de Legos dentro de casa, éramos muito ativos nesse sentido. Fomos crescendo, eu fui experimentando outras coisas, muito ligado aos carros. Os carros era a minha paixão. Muito novo fui piloto de carros telecomandados, combustão elétricos, e era aí que eu ocupava o meu tempo. Carros, barcos, motores a combustão, aviões, tudo o que tinha a ver com ciência. Tive umas aventuras como empreendedor, ainda novo, ligado a poder ir de férias ou poder fazer desporto, primeiro com a Microcar, que foi o meu primeiro patrocinador, com a Auto Hoje. Que no objetivo de divulgar os Papa-Reformas à malta mais jovem, que na altura não se usava. E que teve sucesso, curiosamente, acabou por ter sucesso. Pois foi. Fomos até Serra Nevada, de férias com tudo pago, foi a primeira coisa. Depois já no mundo dos cavalos, um desporto de equipa, onde eu me habituei a trabalhar em equipa e a ter objetivos comuns, também sustentado pelos patrocínios, porque são coisas caras. Fui piloto de karts. Não tinha propriamente as melhores condições financeiras, mas fomos criando. Tivemos muitos patrocínios, a Valvoline, a revista Flash, sei lá, Lausanne Têxtil, uma série de patrocínios para conseguirmos ir andando. Não tinha dinheiro para os melhores chassis, não tinha dinheiro para os melhores motores, nem tão pouco tinha acesso a um mecânico privado como tinham as outras pessoas que competiam. Já eras tu que metias ali a mão na massa? Era eu que metia a mão na massa, mas eram também os meus colegas de Engenharia Mecânica na Faculdade de Ciências. Foram eles que me apoiaram e que me fizeram ter a hipótese de ganhar as corridas.
olhámos sempre para aquilo de uma forma científica, que era o que tínhamos a contribuir, os fluxos, os caudais, as deformações de materiais, a afinação, a temperatura, a termodinâmica. Era o nosso ponto fraco, não dominávamos as pistas, não dominávamos os kits, digamos assim, mas... Portanto, a parte esportiva ficava ali um bocadinho em segundo plano, era muita parte da componente técnica associada a tudo o que tinha a ver com... Sim, porque 70% da corrida é o próprio carro, não carro, é o piloto. Claro, é o desempenho. E, portanto, sim, quanto mais adaptado ele tivesse à pista, à temperatura, essas coisas todas. E isso foi um bocadinho a minha história na Faculdade de Ciências, foi a ligação à mecânica, aos túneis de vento, à eletrotécnica, e foi um bocado por aí. Eles já na altura faturavam mais de $1,5 milhão. Como é que se dá depois o salto da parte académica, porque isso era um gosto dos karts, não era? Era um divertimento, para depois a entrada na parte, enfim, na parte oficinal? Eu desde muito novo que passo os meus verões nas oficinas. Na universidade tive acesso a outro tipo de oficinas, ou seja, tive um primeiro férias de verão que fiz na Ford. Okay. Foi o meu primeiro contacto depois dos livros à mecatrónica e das revistas, que era o que nós tínhamos na altura de informação. Depois fiz um segundo verão na Ford. Okay. Depois fiz um terceiro verão na Volkswagen. Depois fiz um quarto verão na Audi. Fui pai e quis abrir o meu negócio. E conheci a Precision. Tinha uma relação boa com os Dias da Cunha. Okay. Comecei lá um pouco a estagiar e a aprender e à procura de... Nessa altura a rede já existia, não era? A rede já existia, na altura quando eu comecei eram 36 oficinas, na altura. E tu acabas por entrar para essa rede como empresário também, não é? Eu entro para essa rede no objetivo de criar o meu negócio e a minha primeira oficina, no manual dos americanos, o primeiro capítulo era a localização. Ok, pois, que era estratégico, não é? Estratégico, era logo o primeiro ponto do início de um projeto, de uma unidade de negócio como uma oficina. Depois tive 2 anos à procura do que eu chamava o espaço, o que eu ou os americanos chamavam o espaço perfeito. Foi difícil, negociei 18 espaços até ter a certeza que cumpria os requisitos da marca e que me colocava bem desde o início numa coisa que eu passo de estagiário a empresário, não é? Quer dizer, acaba por ser um grande salto, mesmo com conhecimento científico e com uma proximidade às oficinas. Portanto, eu aproveitei esses 2 anos ao máximo, ali entre um bocadinho na universidade e uma grande parte a viver dentro da Precision. Tive ali basicamente 2 anos. Estagiei em 20 e tal das 30 e tal oficinas. Ok, andaste por todo o país, claro, não é? Todo o país. Fiz desde lavador, a parte de eletricidade foi onde eu comecei mais novo, a trocar elevadores de vidro, essas coisas. Depois comecei a trocar pneus, dar uma assistência. Fiz algumas vezes, comecei a fazer o papel da recepção. Por acaso o estágio foi muito bem organizado pela Precision, eu tive essa sorte e o facto de não encontrar o meu espaço. Deu-te valências em todas as áreas, não é? Valência em todas as áreas. Fiz peças. Acho que ser estagiário tem uma grande vantagem, é que não criamos concorrência. E não tens tanta exigência ainda, não é? Estás a estagiar e há sempre o perdão de alguma falha, não é? Sim, e permite mais que até a capacidade de, no fundo, absorver tudo nessa fase é muito importante, não é? Sim. E permite também, eu acho, que as pessoas sejam mais transparentes connosco. As suas dificuldades, os seus medos. Claro. Desde o lavador, ao técnico, o recepcionista, o orçamenteiro, o próprio gestor de centro, que era assim que nós chamávamos ao gestor das unidades. Ainda fui para o Master Franchising, estagiei no departamento de marketing, departamento de frotas, no departamento de peças, no departamento de expansão, área financeira. Tive algumas semanas a perceber tudo sobre faturação e contabilidade para poder ter algum controle. Foi mesmo o ciclo completo. Completo. Tinha uma ligação muito forte com os donos da Precision, que no fundo eram os estrategas. Portanto, não só em termos de decisões e de análise
mas também em termos de interpretação de números, de projeção de negócio, expansão, business plans, unidades de negócio. Portanto, esse sentido analítico já vem dessa altura, não é? Estamos a falar há quantos anos, mais ou menos? 21, pai. Ok. Nessa altura, não era a gestão, quer dizer, eu era um apaixonado pelos carros. Sou do tempo do cheiro da mistura e dos motores a 2 tempos e 4 tempos. Que vem dos karts. Vem dos karts e vem das motas a 2 tempos e dos carros telecomandados, onde passávamos muito tempo a falar do que estava dentro do capô do outro, não é? E era assim, eram estas as nossas redes sociais. Depois, tu próprio tornaste um empresário Precision, não é? Foste ali durante uns anos. Quantos anos é que foram dentro da rede? Porque, entretanto, a rede também praticamente colapsou em Portugal, ou já não existe sequer, sim, não é? Quantos anos é que foram que tiveste dentro da... Eu tive para aí 5 anos dentro da rede, já como empresário. Portanto, tive 2 anos e tal antes e depois 5 anos com a minha própria unidade e depois até adquiri uma segunda. Portanto, em 2008, janeiro, abrimos oficialmente ao público com a Precision de Cascais, que é onde é hoje a Checkpoint. Eu vinha com vantagem, não é? Portanto, vinha dentro da rede, percebia os pontos fortes de cada unidade, como é que eles tinham conseguido lá chegar. Porque é que este vendia mais pneus, porque é que o outro vendia mais serviços rápidos, porque é que este tinha o maior car count, ou a fatura média em Setúbal, ou no Porto. E até relacionar isso com a localização geográfica deles, também perceber um bocadinho qual era o parque automóvel que havia em cada uma dessas regiões e como é que se podia adaptar isso agora ao teu negócio, não é? Sim, também. E a forma como também se olhava para os próprios veículos, não é? Isso também interferia muito claro. Na direção das vendas e dos serviços que, no fundo, era o objetivo comum de todos. Depois foram 3, 4 anos com a Precision, entretanto, essa oficina em Cascais tornou-se uma oficina independente, não é? Com o nome... Sim, eu desculpa estar-me a estender aqui, mas eu estava a pensar. Porque assim, em 2008, eu fui nomeado Revelação do Ano da Precision. Porque tivemos a melhor abertura da rede da Península Ibérica logo. E tive acesso, por convite, a ir aos Estados Unidos, onde conheci a rede mãe, digamos assim. Na altura já havia franchisados incríveis, eram mais de 420 oficinas, eu tive acesso a uns dos melhores. Consegui visitar os espaços deles, falar com eles, perceber, eles já na altura faturavam mais de $1,5 milhão. Era uma dimensão diferente. Era uma realidade também era diferente. Uma realidade diferente, também, sinceramente, a mecânica mais fácil, eram menos motores, com menos mecatrónica, era uma mecânica mais fácil. Mas a negócio, a optimização, a gestão, a rotação de carros, o serviço ao cliente, era o que os fazia ter esse volume de vendas e a expansão da rede. Portanto, já havia ali muita gestão do negócio, não era o negócio pelo negócio, mas já era mais pensado e refletido e com uma tendência de olhar para a rentabilidade do negócio. Num país daquela dimensão, com uma rede de mais de 400 oficinas, sim, já estavam aí. Aliás, eu tive a sorte de passar muito bom tempo lá com o dono da rede, porque ele também tinha algum interesse em mim e perceber porque é que eu tinha feito aquela abertura. Portanto, foi um luxo essa fase da minha vida. Depois disto tudo, ainda tive uma semana em Los Angeles com as melhores palestras e especialistas, desde gestão de recursos humanos, gestão financeira, a abordagem ao cliente, como se atende um telefone, uma semana inteira de luxo, sinceramente. Quando vim para Portugal vim cheio de ideias, com cadernos cheios de coisas escritas e muito café, que eu passava ali muito tempo a ouvir e a querer aprender. E 2009 já foi um ano ainda muito mais forte, que atraiu o dono da Precision americana a vir a Portugal perceber porque é que a nossa unidade era tão melhor. As coisas estavam a correr bem, eu estava contente. Digamos que é o fosso maior de comunicação dentro da oficina, é a relação entre a técnica e a recepção,
E nesta coisa do empreendedorismo e de inovar e de andar para a frente, abri outro negócio. Abri um negócio de uma loja de informática em sociedade, que dava assistência não só na própria loja, vendia produtos nem um laboratório, como fazia empresas, escolas e domicílios. Ok. A decisão era simples, eu queria crescer como empreendedor, queria ter mais negócios e aquela área, a área da informática, era a que mais tinha evoluído no meu tempo, não é? Passou a haver uma paixão também por essa área, como havia pela área dos automóveis? Mais ou menos. Ou aí já foi mais negócio? Foi mais estratégia, foi mais em tom de formação e também em tom de estratégia o poder ter uma sociedade e experienciar uma sociedade que acabou por durar 12 anos, o negócio ainda continua hoje com os meus sócios, neste caso com o Keymaster, que também me substitui muito bem lá dentro, e com todo o mérito deles. E já nessa altura havia a intenção da tua parte em no fundo associar os dois negócios, a área da informática e a área oficinal, ou tu nessa altura nem sequer pensavas muito que as coisas pudessem se vir a relacionar tanto como Paulo, eu sempre estive muito ligado ao cuidar, não é? A minha vida é uma vida de cuidar. Tive cavalos, cuidava dos cavalos, tive 2 irmãos com profundas doenças e coisas complicadas e eu sempre cuidei. A minha vida foi cuidar. E, portanto, eu percebia que a informática tinha aqui uma correlação com o bem-estar das pessoas e com a tendência do futuro. Sem dúvida. Hoje em dia é mais presente, mas na altura era um bocadinho a tendência do futuro. Há 12 anos ainda era. Há 12 que não é, há 12 foi o tempo que eu lá tive, foi há mais tempo, foi há 16 anos, foi há 16 anos. Mas pronto, fui pela área da informática, fiz aquele negócio, cresci muito com eles, cresci muito também aí, é um negócio diferente, oficinas há muitas, lojas de informática havia poucas. Sim, na altura, sim. Uma concorrência completamente diferente e isso fez-me aprender muito. Não satisfeito, fiquei com outra oficina, portanto já tinha 3 unidades, mas vivia apaixonado por um lado, mas por outro lado desgastado. O que é que eu fazia? Passava um determinado tempo em cada unidade, basicamente fazia intervenções de choque, onde analisava o negócio, os fluxos, os procedimentos no dia-a-dia, tentava maximizar o bem-estar. Uma perspectiva de melhoria, de perceber como é que aquilo... Eu era altamente frustrado com as condições que eu dava aos meus colaboradores. Já era algo que preocupava, aliás já vinha de trás, não é? Mas era algo que preocupava bastante. Isso vinha de trás. Isso vinha de alguém que sonhava e era apaixonado do setor automóvel, dos carros, das corridas, da mecânica, das ciências, da tecnologia, e de repente, quando eu tenho a minha própria oficina e no decorrer do tempo, fui-me apercebendo que o que eu fazia quando contratava alguém para ir lá trabalhar era encher a pessoa de preocupações, stress, ansiedade, incerteza. Era um dia-a-dia absolutamente caótico. Nunca sabia onde é que estava o papel, não sabia coisas essenciais como quantos carros tenho dentro da oficina, quanto é que eu vou faturar hoje. Quer dizer, estava-te a fugir um bocado o controle pelo meio dos dedos, não sabias bem. Eu queria expandir, eu queria crescer e eu não saía daquela rota de 3 unidades. Passava umas semanas numa, passava umas semanas noutra, corrigia-me, assegurava os procedimentos. Era muito o dia-a-dia, era ali o corrente, o que ia acontecendo, ia-se resolvendo e as coisas íamos crescendo, íamos nos destacando. Eu dentro do meu conhecimento, fui inovando ali nos sistemas. Portanto, primeiro aquilo que eu tinha mais acesso, que era a optimização da folha de obra e de assegurar os procedimentos ao máximo que eu pudesse e optimizar nesse sentido. Mas depois comecei a contar os passos que se dava na oficina, o porquê da interrupção, porque é que o carro não estava pronto à hora que eu esperava. Então comecei ali num sistema de relés, campainhas, commutadores de escadas, luzes. Uma luz era ao departamento, a azul era a dizer que o carro estava pronto, só o toque da campainha era que chegou um carro para diagnóstico. Porquê? Porque
O que é que eu vi? Já era um sistema de alerta de que qualquer coisa estava a acontecer, não era? Sim, já ia numa direção. Já ia numa direção. Eu lembro-me que isso optimizou muito. Quer dizer, havia ali uma relação, como que digamos que é o fosso maior de comunicação dentro da oficina, é a relação entre a técnica e a recepção. E a recepção, claramente. São duas perspectivas muito diferentes da mesma viagem da intervenção. E havia isso chateava-me porque eu sentia que o recepcionista não tinha a sensibilidade para a técnica e a técnica para o recepcionista. Ele constantemente, o meu papel era um bocadinho diagnóstico e chefe de oficina, a certa altura, e o que é que eu via? Que o recepcionista cortava-me a produção. Olha, vê-me este carro, olha, não sei o quê, o técnico está a trabalhar, tira as luvas, vai buscar a caneta, preenche o papel, afinal vai haver aquilo não é para ele porque não é a especialidade dele, parou tudo, leva o papel até o outro lado da oficina onde está. Quando a gente para um bocado e se apercebe tudo isso, fica ali uma série de horas que se perdem, não é? Sim. É 1 minuto aqui, 10 ali, 15 ali, para aqui, para acolá, interrompe a obra, interrompe... E é uma vida muito má. E o que me deixa triste é que eu sirvo mal o público e contrato pessoas que lhes dão más condições de trabalho. Tu tinhas a sorte de ter uma base, tido aquela experiência de ter passado, que nós falámos, por todas as áreas dentro de uma oficina, não é? E, portanto, tinhas o conhecimento das dores do atendimento, das dores da mecânica, das dores da contabilidade, quer dizer, tinhas todo esse conhecimento e, portanto, também mais facilmente poderias ser analítico em relação a isso, não é? E quando construí a oficina, fiz com detalhe, pensei nas coisas, pela experiência que trazia de ver as oficinas dos outros, não é? No fundo é isto, e de andar lá dentro. Mas já estava... hoje em dia, eu acho que hoje em dia as coisas mudaram um bocadinho. Acho que não, as coisas mudaram. As pessoas já não querem o que se vivia antes. Antigamente, eu acho que as pessoas trabalhavam 50 anos, 60 horas por semana. E davam tudo pelo negócio e pronto, o papel do homem que geria a oficina na altura era mais assim, era sustentar a casa e essa era a sua função. Hoje em dia, para já temos muito mais mulheres empresárias e nas oficinas, sim, muito mais. Que muda muita coisa, porque é outra abordagem ao negócio, à relação e ao cuidado com as coisas. E até não só dentro das oficinas, desde os anos 80 para cá, a própria mulher passou a ir muito mais à oficina, levar o seu carro como cliente, não é? E hoje em dia está no trânsito e quando olha para o lado, provavelmente mais de metade até são mulheres com ao volante do que homens. Isso também muda um bocadinho a forma como as oficinas têm que entender esse cliente atual, não é? E, portanto, há esse paradigma todo em mudança, não é? Sim, e a verdade é que as pessoas num todo preocupam-se mais com o seu bem-estar, com o seu tempo pessoal, com a sua saúde. Sim, atualmente, sim, claramente. Isso é uma transformação muito grande na forma de estar, na forma de servir também. É uma grande diferença. E tu, de que maneira, tu no fundo querias introduzir essa preocupação dentro da tua oficina, não é? Portanto, e conseguir espelhar isso de alguma forma, mas também, há pouco falaste aqui na tal abertura do negócio da informática, quando é que eles começam a relacionar mais, porque isto vai-se casar tudo de alguma forma, não é? E a conversa vai-nos levar aí. Quando é que isto se começa a casar? Isto começa a casar quando eu percebo, efetivamente, que tenho que parar para pensar. Quando eu percebo que vou passar 20 anos a fazer a mesma coisa. A reclamar porque ele não pôs os quilómetros na folha de obra para depois ficar na fatura em tons de garantia, a reclamar porque a referência não copiou bem, porque não se percebe a letra, porque não especifica não sei o quê, ou se esqueceu de lançar a focagem de faróis antes da inspeção, e eu, ainda por cima, a necessidade a falta que eu fazia na oficina, isso chateava-me muito. O ter que constantemente movimentar carros, movimentar peças, assegurar coisas para que eles pudessem efetivamente fazer o que eles gostavam e produzirem e fazerem o que eles gostavam e o que eles escolheram para a sua vida, isso assustava-me. E eu disse, vou parar, vou pensar.
Até foi um alerta, sinceramente, do meu pai. Disse: Nuno, mas o que é que Estás a ser absorvido por... estás a ser absorvido, tens a idade que tens os negócios que tens, o que é que te deixa triste? E o que me deixa triste é que eu sirvo mal o público e contrato pessoas que lhes dão más condições de trabalho. Eu não percebo nada disto. Como é que eu vou programar? Parei um bocadinho, pensei, até foi um bocadinho sem querer a desenhar no papel que nasce o nosso primeiro ecrã, a nossa homepage, que é o Bird's Eye View, que é vista de pássaro, na intenção de pelo menos ter ali as respostas básicas. Quantos carros é que eu tenho dentro da oficina? Quanto é que eu vou faturar hoje? Quem é o melhor produtivo? Eu tinha que ter lá algum tipo de informação. Comecei a desenhar, veio a ideia das cartas, não é? É aí que se começa a dar a transformação. Desenhei aquilo num papel, depois desenhei a primeira folha de obra digital, muito parecida, tudo muito igual ao que é hoje, sinceramente. Mas ainda numa ideia muito básica, não é? Ainda numa ideia muito prematura, não é? Ainda... Sim, foi no papel que nasce ali a transformação digital, Então. mas é muito próximo destes dois ecrãs do que é hoje. Claro que com menos funções, mas a ideia core é exatamente aquela que está lá. E depois tive a sorte de, em contacto com amigos em casa que se aperceberam daqueles papéis, que eram meus amigos da escola que foram para a informática quando eu fui para a mecânica, que disseram ao Nuno: pá, mas tens essa vida, estás sempre estressado, nunca tens tempo para nós, porque é que não avanças com isso? Achas que isso vai funcionar e tal? Eu não percebo nada disto. Como é que eu vou programar? E foi assim já tinhas ali o lado da loja de informática, não é? Portanto, já alguma coisa já te chamava. Sim. Para essa área, embora não... Já me chamava, sim. Eu estava mais perto das necessidades e do utilizador. A ergonomia fazia todo sentido. Muitas vezes desenvolviam-se os kits comigo para vender como kits aos clientes. Já tinha esse lado da ergonomia, do bem-estar e tal. Mas foi o não me conformar. Eu tinha que sair dali e surgiu aquela sorte. E como é que foi? Arranjámos uma plataforma já pré-desenvolvida na altura. Estudei muito, fechado em casa, e entre livros, YouTube e Google, e a ajuda destes meus amigos, e eu comecei a fazer front, off, e eles começaram a fazer back. Okay. Até um deles é que começou a fazer back, e nasceu o protótipo, que no fundo tinha 2 ecrãs, que eram as cartas, e dentro das cartas, que eram as folhas de obra digital. Ok. E aí é mais ou menos nessa altura em que te nasce a ideia desse chavão a folha de obra digital, não é? Passar do papel para o digital. Tu ainda hoje utilizas muito essa expressão, não é? A sua folha de obra digital, não é? Portanto, quando é que estamos a falar, em que ano mais ou menos em que isso começa a ganhar forma, então, começa a ganhar desenvolvimento? Em 2016 já tinha passado ali por uma fase onde já tínhamos testado um bocadinho na oficina, assim com muito artesanal, uma forma artesanal, mas já digital. Tínhamos testado e começou a captar interesse, e até foi ali numa mistura entre um poder de investimento que surge, muito pequenino, mas já me permitia contratar uns freelancers e tal, e o meu pai, que se vira para mim e diz: "Oh Nuno, estou farto de te ver fazer coisas que os outros copiam. Faz isso para o mundo. Depois, se tiveres a sorte que os outros te copiem, já vais à frente em massa e a influenciar naquilo que acreditas." E eu assim, para o mundo e tal. Bom, vou mas é tomar conta da minha oficina, desenvolvi o produto para a oficina e cresci muito depressa. E tinha um endividamento muito grande. Foi, o que é que eu estou a fazer à minha vida? Foi uma transformação. Foi uma transformação até cultural, não é? Tudo mudou. Exatamente. Tudo mudou completamente, mesmo. Inclusivamente, uma das coisas que mudou foi eu comecei a ter muito mais tempo livre. Ok. Só que como eu não sou muito tempo livre... Quanto é que foi a fase de desenvolvimento do desenvolvimento puro e duro desse projeto? Quando é que ele ficou realmente
a trabalhar e disse, não, está aqui a... Em 2018 começou a operar em pleno na oficina sem integrar ainda com a faturação. Ok. Só no final do ano é que integrou. É que fez a integração com a faturação. Quando começámos a ter faturação na Checkpoint, já estávamos a experimentar na ClickStop, na loja de informática. Ok. Portanto, já estávamos a perceber que era um produto multissetor. Mas que eu, sinceramente... Também já vamos falar um bocadinho, porque há exatamente essa componente do Keymaster a ser claramente transversal à atividade económica, não é? Não é só para oficinas, mas a gente já vai falar sobre isso. Sim, mas é assim, há aqui uma questão importante, eu comecei como empresário novo e cresci muito depressa e tinha um endividamento muito grande. Tinha 3 negócios ao fim de 4 anos de empresário, ou 5. E tinha um endividamento muito grande. E eu precisava muito de optimizar os meus negócios e poder escalá-los, que era o que eu queria. E aí foi onde houve uma maior dedicação. E aí também vieram outras pessoas com outro tipo de conhecimento, não é? Da Casa da Moeda, da Altice. Portanto, ali em 2019, eu diria, é que foi o arranque mais abrupto. Depois, acabaram por ser 6 anos e meio só dentro das nossas unidades. Ok. De desenvolvimento. Houve assim alguns momentos, algumas dores em que isto afinal pode não resultar. Quase sempre. Quase sempre. Os primeiros 6 anos... um projeto de resiliência, não é? Não, isto vai ter que dar. Os primeiros 6 anos não é amor-ódio, mas é paixão-ódio. Foi o que é que eu estou a fazer à minha vida. Eu começo isto com 32, 33 e os anos a passar e eu não conseguia largar o bebê, vivia para aquilo. E tinhas que fazer a gestão da oficina ao mesmo tempo, não é? Tinha que assegurar a tal rentabilidade dos negócios, a estabilidade dos meus colaboradores nos vários negócios. Mas houve sempre um acreditar que aquilo era exatamente o caminho, era aquele, não é? Não outro. Eu acho que houve sempre. Mas foi... Porque a ideia base era excelente, não é? Agora, operacionalizá-la de um ponto de vista técnico é que poderia ser... Sim, e eu tinha um bocado de receio, mas quem és tu para agora, de repente, isto mandar para o mercado e fazer um produto digital? Isso assustava. Até porque tu atravessas aí exatamente esse período em que cada vez mais havia no mercado as tais soluções que basicamente nasceram, como tu já falaste comigo, que eram softwares em que as empresas eram obrigadas a ter esses softwares para fazer o seu reencaminhamento para o Estado, não é? Das faturas e disso tudo, e portanto foram softwares que nasceram aí para softwares de gestão, não eram quase uns softwares que as empresas eram obrigadas a usar por questões fiscais e que depois se desenvolveram então para outro tipo de soluções. E portanto tu tinhas também a concorrência dessas soluções que entretanto foram aparecendo também no mercado, não é? E nunca te motivou, tu é certo que ias olhando para essas soluções, não é? E vias o que é que elas fazem, até porque também as tinhas dentro de casa, não é? Mas o que é que diferenciava essas soluções da solução que tu tinhas? Sinceramente, isso foi o que mais me motivou. Ou seja, eu tinha saído da Precision, precisava de um sistema, analisei o mercado, não vi nada que me satisfizesse e na altura acabei por escolher um PHC. Ok. Porque me parecia mais flexível, mas foi um bocado um choque. Porque quando eu recebi o meu PHC, ele nem campo de matrículas tinha. Era um puro software de faturação. Faturação. E eu, por necessidade, não é? Quer dizer, eu tinha a imagem, o espelho do software que usávamos na Precision e eu sabia que eu tinha que recolher ali mais informação para poder aplicar a gestão no meu negócio. E eu lembro-me de ligar para lá e dizer, então, mas isto não tem um campo de matrículas? Porque onde eu entrei na Precision já tinha. Como é que eu faço isto? Isso não tem, mas nós temos aqui uns specs que fazem um desenvolvimento por medida e tal, não sei o quê.
Pá, aquilo no princípio foi das coisas que mais me entusiasmou. Então eu vou mexer nisto tudo, eu vou desenvolver aqui à balda. E foi assim, mais uma matrícula, mais um sistema de análise, mais um campo, mais informação, e sem querer estava a nascer, na altura, sem eu saber, o PHC das oficinas. Ok. Só que já tinha, na altura, para a minha dimensão era difícil, já tinha mais de 50 mil euros investidos naquilo, e aquilo não fazia 1% do que eu queria. Isto é 2015, não é? Fazia 1% do que eu queria. E eu senti, bom, eu estou a pegar constantemente, eu estou aqui mal, porque eu estou a pegar num Renault Clio e estou-lhe a pôr umas suspensões e quero fazer um Jeep, isto não vai dar. Eu preciso de partir para uma coisa com ADN core de gestão, de transformação digital. E isto foi o que mais me despertou. Foi eu procurar não haver... Pelo menos tinhas a certeza que aquele não era o caminho, o do software que tinhas e que utilizavas tradicionalmente, não era esse. Na altura, para mim, não era. Não era. Eu tinha ali uma carga financeira grande, não é? Uma dívida à banca grande, tinha investido muito, estava no começo e eu tinha que gerar rentabilidade, tinha que fidelizar os meus colaboradores, que era o mais difícil, mais do que os clientes, eram os colaboradores, e tinha que arranjar forma de ganhar terreno na gestão. Nós tínhamos na altura, acho que eram 18 obras em curso, ou 20 dentro da oficina, e a combinação entre estas duas empresas que eu tinha, não é? A oficina e a software house. Portanto, isso também te motivou então a seguir outro caminho completamente diferente e a desenvolver o Keymaster como ele é hoje, não é? Tu falas muito que isso é um processo, lá está, de transformação digital, não é? Nós já debatíamos isto antes e falávamos na informatização para a transformação digital. Portanto, há aqui um lado que é o lado tradicional, que é o da informatização. Hoje em dia todas as oficinas de certeza que estão informatizadas de alguma maneira, mas a grande maioria não fez essa transformação digital. E foi isso que te motivou exatamente a lançar o Keymaster, foi fazer esse percurso, não é? Quais são os principais desenvolvimentos que te levam a falar na tal folha de obra digital? O que é que mudou na operação? Passaste a ter tempo? Passaste a gerir melhor o teu negócio? Passaste a estar mais sossegado? O que é que mudou? Assim, de base, o que é que eu senti? Não precisava de tantas pessoas e como era tão difícil encontrar manufatura, mão de obra, foi um grande alívio. O eu conseguir fidelizar e estabilizar mais o meu maior ativo, que era a minha equipa dentro de casa, ou seja, não só tive menos necessidade de pessoas, como consegui estancar a rotação. Ok. Foi a primeira coisa que eu senti. Portanto, conseguiste reter talento, como agora se diz muito, não é? O que tinhas dentro de casa era melhor do que ir buscar fora para voltar a dar a formação, para voltar a desenvolver. Sim, isso é o maior prejuízo. Com o tempo que se gasta com isso. E, portanto, conseguiste reter o talento que tinhas e não precisavas até de tanto talento como anteriormente. Exatamente. Portanto, isso tem um impacto enorme no negócio, não é? Enorme. Isso tem um impacto enorme e eu comecei-me a sentir bem como empresário. Porque nós, em vez de passarmos o dia estressados à procura de um papel, ou a querer saber de uma peça, ou da aprovação do cliente, ou à procura do chefe para saber o que é que vai fazer a seguir, ou não percebeu a letra, ou mais uma vez não preencheu os quilómetros na folha. Ou engano no preenchimento de qualquer coisa. E o que é que eu notei? Eu, em vez de ter um dia-a-dia de controlo e de castigo, digamos assim, a minha abordagem aos colaboradores era uma abordagem de reconhecimento. Ok. No fundo, o Keymaster na altura já assegurava, essa transformação digital assegurava a boa prática das coisas e isso permitia que a minha abordagem fosse uma abordagem de valorização das pessoas. Ok. E permitia que eu
conseguisse ver mais longe o que é que ia acontecer amanhã, o que é que ia acontecer até ao fim do dia. No fundo, a maior magia que eu vi, para além de que começámos a faturar mais, a fidelizar mais clientes, a margem bruta disparou, ter mais controle sobre as compras e os custos, para além disto tudo, o que é que eu senti? Que os meus mecânicos eram muito mais produtivos, estavam muito mais tempo ligados aos carros e àqueles que eles gostam de fazer. Exatamente. Senti-me que o meu orçamentista, de repente, tinha 70% do tempo livre, o meu peceiro, portanto, no seu trabalho, ele podia assegurar melhor, na altura, e hoje ainda defendemos, na altura eu tinha muito este foco de primeira qualidade, depois o preço, depois a rapidez relativamente às peças. Houve uma eficiência nesse ideal que eu tinha e que nós tínhamos como equipa. O recepcionista, que tinha um princípio de dia e um fim de dia caótico, fez uma grande diferença. Aquele lufa-lufa de fazer o diagnóstico, para fazer o orçamento, era um caos. Havia tudo menos tempo para o cliente, era o que eu sentia. Passava-se o tempo todo sei lá, aquilo é uma pesca no software, ou seja, eu tinha que criar o produto, tinha que comprar o produto, tinha que lançar os produtos e os serviços na obra, para ficar igual ao papel, o cliente à espera, com mais clientes atrás. Depois o papel faltavam coisas, ele tinha que se levantar e ir à oficina aos gritos a dizer: não preencheste isto, não percebo a referência desta peça, coisa, não sei o quê, o caos, cliente atrás de cliente, tudo à espera de pé. Tínhamos que ser firmes, porque eles começavam a reclamar. Exatamente. E quer dizer, portanto, no fundo o que eu senti foi que o recepcionista passou realmente a lidar com as pessoas, que era o que ele gostava. Uma interface. Tu até agora tiveste sempre a falar do impacto que isto tem dentro da organização, não é? Porque não foi só no recepcionista, não foi só no mecânico, foi em toda a organização, acaba por ser muito impactada exatamente pelo Keymaster, não é? Portanto, há poupanças evidentes de tempo, de operação, de processo, tudo fica mais simplificado, posso dizer assim? Sim, é assim. Eu acho que a transformação digital... A gente já vai falar na relação com o cliente final, estamos a falar internamente na oficina, o que é que muda na oficina, o que é que... O que muda é o estado das pessoas, o tempo que elas efetivamente dedicam à sua especialidade, e a relação entre eles, e o tipo de discurso no dia-a-dia. Mesmo dentro e fora. Imaginemos, por exemplo, vivia-se muita pressão do trabalho, não é? São 3 da tarde e não se percebe, como técnico, quantos carros ainda me vão calhar, ou o que é que eu vou fazer dentro deles. Bem, parecendo que não, isto na gestão pessoal, por exemplo, se eu lembro-me de estar lá e liga a mulher de um técnico a dizer: vais buscar os putos à escola, e eu a apanhar a situação, e eu próprio nem sabia se lhe ia conseguir criar essa condição. Ele dizia que sim às 6:15, e o que é que ia acontecer até lá? O cliente ia aceitar, ia aprovar, vinha buscar o carro, a peça chegava a horas, onde é que está a peça? Era uma confusão. Isso é o melhor exemplo. Hoje em dia, os meus colaboradores, ou quem hoje já usa o projeto, tem um dia-a-dia onde começa à tarde a saber exatamente o que é que tem que fazer até ao final do dia, com o que é que se pode comprometer, qual vai ser a sua intervenção dentro de cada carro, dentro de cada viatura, onde é que ele atua efetivamente. E isso, mais a experiência dele, permitem-lhe uma gestão de expectativas. Ele sabe se a peça chegou, se não chegou, o que é que tem que fazer dentro da obra, o que é que vai fazer a seguir. E isso, parecendo que não, provoca um bem-estar e um foco e uma disponibilidade para a vocação e para a especialidade. Na fase inicial deve ter havido alguma resistência a isso, não é? Mas depois de verem os resultados, a equipa interna, depois de ver isso a funcionar, é o que tu dizes, houve uma motivação muito maior, porque não se andam a sobrepor uns aos outros, não é? Ninguém anda ali num lufa-lufa, porque as coisas surgem de forma natural e organizada, é isso? É sim.
Eu acho que a mudança é uma coisa que incomoda sempre o ser humano. Sempre. Mas, na altura, foi dentro da minha empresa. Hoje em dia já passámos por centenas delas e já vivemos esta experiência em muitos sítios. E o antes da implementação, o antes de começarmos a utilizar, há alguma ansiedade pela mudança, há algum desconforto. No momento em que se começa a usar, as coisas mudam. Vem um entusiasmo. Sente-se muito rapidamente as vantagens da transformação digital. Muito rapidamente. Eu lembro que quando eu comecei, nós tínhamos na altura, acho que eram 18 obras em curso, ou 20, dentro da oficina, e a combinação entre estas duas empresas que eu tinha, não é? A oficina e a software house, era, vamos arrancar, onde neste dia vamos tentar passar 2 obras em papel para o sistema novo, o sistema digital. E começámos a fazer isso com calma, mas no fim da manhã não havia nenhum papel. Por vontade dos colaboradores, porque o meu compromisso era 2 obras. 2 obras que acompanhavam um fluxo de início ao fim, ou que nasciam digitais. Intervenções que nasciam digitais, efetivamente. E foi assim, no final do dia. E depois, naturalmente, começaram a fazer. A meio do dia não havia papel. O único papel que havia, na altura, e que ainda há um pouco, era o papel que vinha dos fornecedores. Okay. Internamente, o papel desapareceu numa manhã. Isso é um impacto grande, não é? Porque muito grande dentro de uma unidade, não é? Dentro de uma oficina a todos os níveis, não é? Mas é transversal a todos os negócios que nós operamos. Ou seja, há ali uma ansiedade pela mudança, mas assim que as pessoas encontram no produto aquilo que hoje têm fisicamente e percebem a agilidade pela meta-aprendizagem, não é? Tentativa, erro, veem as vantagens, veem as desvantagens, assim que eles começam a experimentar, o entusiasmo supera. Provoca também um maior entusiasmo do cliente trazer novos clientes. Essa é uma das vantagens, mas há depois também vantagens do ponto de vista económico. Há pouco falaste que sendo o processo mais natural, mais simples, com o nível de faturação também era maior. Fala-me um bocadinho, porque essa transformação digital tem também esse impacto não só nas pessoas, mas no próprio negócio, não é? Portanto, tu próprio também disseste há bocado que para fazer exatamente o mesmo serviço não eram precisos tantos operacionais. Portanto, isto tem impactos muito grandes. Fala-me um bocadinho sobre isso também. Sim, os impactos são gigantes no negócio. Basicamente, fica-se com uma força de competição no mercado completamente nova, completamente diferente. Fica-se à frente da concorrência automaticamente. Aliás, nós muito rapidamente secámos todas as oficinas à nossa volta. Hoje em dia, no raio de ação onde nós estamos, não há uma oficina. Só estamos nós. Porque fomos muito à frente, eu acho. E estávamos muito à frente do acesso dos outros. Foi o que eu senti. Okay. Portanto, a rúbrica mais pesada para qualquer empresa é logo o custo com o pessoal. Portanto, exatamente. Entre baixar esse custo e rentabilizá-lo, porque não há manufatura, e se eu sou tempo a rodar de pessoas porque recebem mais 50 euros ou 100 euros e vão ser contratadas para o outro lado, ou seja, essa redução de custo com o pessoal permitiu-me pagar mais ao pessoal porque era menos e permitiu-me dar-lhe melhores condições de trabalho. Sem dúvida. Portanto, nesse aspecto foi direto. E também concentrarem-se mais naquilo que realmente gostam de fazer e estão a fazer, não é? E de repente percebe-se onde é que se ganha dinheiro, onde é que não se ganha, o que é que mais se vende, percebe-se onde é que se compra bem e onde é que se compra mal, percebe-se, com a ajuda do KeyMaster, nós conseguimos perceber quem é que entregava o material a horas, quem é que não entregava, quem é que mudava os custos de uma venda para a outra do mesmo material. Começámos a ganhar força sobre o fornecedor,
porque quando estávamos a falar com ele, tínhamos a informação de quanto é que lhe tínhamos comprado no último mês, no último ano, nos últimos anos. Dava logo uma capacidade negocial perante... Mais forte, quer dizer, pegávamos na informação e transformámos em negócio. Sem dúvida, sem dúvida. Isso foi uma coisa, portanto, financeiramente o salto é brutal e competitivamente no mercado o salto também é brutal. Porque poder pôr um cliente hoje em dia em tempo real e não o forçar a estar 2 horas a ligar para a oficina onde ninguém atende e quando atende já está farto de ouvir o telefone, o que não ajuda, o deixá-lo ansioso, será que alguém já mexeu no meu carro e viram o que eu pedi e não me vão vender peças que não são e vai ficar pronto a tempo e portanto toda esta novidade provoca também um maior entusiasmo do cliente trazer novos clientes.